Ora, então, muito bom dia. 18 de dezembro, 11 e picos da manhã, 11 e um quarto, mais ou menos. E cá estamos para mais uma pedalada, para pôr a barriga da balada. Exatamente. Eu agradeço àqueles que estão desse lado, vou conversando com as pessoas que estão do outro lado e vou-me distraindo deste esforço físico para me ver livre da barriguinha. O que é que vamos falar hoje? Hoje vamos falar de uma coisa. Primeiro vou limpar isto, que isto está tudo embaciado. Eu de manhã, quando acordo, às vezes ainda na cama, que eu gosto de estar ali um bocadinho, ali, principalmente nesta altura do ano, não é? Está quentinho na cama, maravilha. Agarro no telemóvel e vou respondendo a algumas coisas que tenho que responder, de mensagens que enviam, etc. E vou fazendo isso deitadinho na cama. Ora, pois, parece a andota do outro. Então não tens vergonha de estar a fazer isso sentado? E ele respondeu, eu já tentei deitado, mas é muito difícil. Eu tento deitado e não acho muito difícil. Mas pronto. E quando andava ali a responder a umas mensagens, apareceu-me um comentário sobre o Covid de uma senhora, creio que Margarida, e depois fui ver, por curiosidade, dizer como é que uma pessoa pode dizer tanto disparate. E fui ver quem era a pessoa. É uma pessoa já, enfim, não é uma jovem, é uma pessoa assim, para a minha idade, possivelmente, de Torres Vedras. Eu nunca vi ninguém, já numa idade madura, dizer tanto disparate sobre o Covid-19. Nem o Bolsonaro e o outro rapaz lá da América, os dois juntos, conseguiam dizer tanto disparate sobre o Covid-19. É uma gripe. Porque é que as pessoas andam a andar preocupadas? É uma gripe. E, bem, são disparates atrás de disparates. E tudo isto não passa de um complô entre os médicos, as televisões, os jornalistas, enfim, um complô entre essa gente toda para nos enganar a todos. Isto é o que a senhora lá anda. Epá, olha, eu realmente começo a acreditar que o Covid-19 está a prejudicar muito as outras doenças. Porque, pronto, as pessoas não vão, têm medo de serem infectadas e não vão às consultas. E está a prejudicar muitas outras doenças. Mas esta senhora, que pelos vistos não tem medo nenhum daquilo e acha que tudo aquilo é um disparate, porquê é que não vai à consulta? É que está-se a ver que a senhora não tem ido às consultas de psiquiatria, desculpe lá que lhe diga. A senhora tem idade para ter juízo. Como é que é possível esta gente, sem o mínimo de base, já não digo científica, digo uma base intelectualmente honesta, de observação, pode vir pôr em causa cientistas, médicos, enfermeiros, pessoal auxiliar, aqueles que, principalmente nesta altura do ano, que gostariam de andar aí nas ruas a fazer umas comprinhas de Natal, a preparar a noite de Natal e de Ano Novo, e estão, esses sim, confinados dentro dos hospitais para assistir aqueles que estão gravemente doentes. Os cuidados intensivos, todos os dias, lá estão à volta de 500 pessoas ligadas a tubos, viradas de cabeça para baixo. E esta senhora tem o descaramento, a pouca vergonha na cara de vir gozar com quem sofre e com quem está a trabalhar para aliviar o sofrimento a esta gente. Vamos a caminho dos 6.000 mortos. Portanto,
esta senhora deve achar que é tudo fingimento. Olha, venha cá dizer, matam-nos de propósito, que é para as agências funerárias poderem ganhar dinheiro. Já só falta dizer isso. Esta gente tem um problema grave. É um problema, já não é de honestidade intelectual. Eu até começo a pôr em causa que as pessoas se calhar estão convencidas disso. O problema grave que tem é de inteligência. Porque só uma pessoa que não tenha os 5 alqueires bem medidos é que pode dizer as barbaridades que aquela senhora diz no Facebook. E mais, então há uma data de comentários de gente a chamá-la à razão. E a senhora não consegue ver, parar para pensar. Eu espero sinceramente que a má sorte nunca lhe bata à porta. Espero sinceramente. Eu não faço parte daquele grupo que deseja mal às pessoas. Mesmo às vezes quando digo Deus, não sei o quê, aquilo não é sentido. E acho que a grande maioria das pessoas, quando dizem isso, não é sentido. É um desabafo. E eu aqui digo-vos, não desejo mal às pessoas, não quero que eles passem por isso para aprender. A única coisa que eu desejo é que tenham um bocadinho de inteligência. Um bocadinho só de inteligência chega para entender que isto não é para brincar, é para levar a sério. Uma das coisas, dos disparates que a senhora dizia, é que basta comparar com as fotografias da pandemia de há 100 anos, a gripe espanhola. Porque aí sim, vê-se pavilhões cheios de camas, com mortos. A senhora acha que aquilo eram tudo gente morta. E, portanto, essa senhora até acha que isto só era verdade se tivesse muitos mortos. Ou seja, se tivéssemos com as condições técnicas e científicas de há 100 anos atrás. Esta senhora nem tem inteligência suficiente para perceber que em 100 anos o mundo evoluiu mais nestes últimos 100 anos nos 100 mil anos anteriores. Esta gente que faz estas coisas, que eu hoje personalizo nessa senhora, porque me custa ver uma pessoa daquela idade dizer tanto disparate. Essa gente não consegue perceber em que mundo vive. Não consegue. Mas consegue utilizar os benefícios do mundo novo, como é este, como são, por exemplo, as redes sociais, não para espalhar solidariedade, amizade, não para apelar à prevenção, não para nos organizarmos e combater este inimigo que é o vírus, mas sim para apelar àqueles que fazem alguma coisa para o combater, para os desmoralizar, para lhes inclusivamente chamar aldrabões, porque ela chama aldrabões às pessoas que andam a dizer, é chamar aldrabões, dizer que tudo isto é mentira, apelar às pessoas, vocês não vejam televisão, não leiam jornais, é apelar, não ouçam os cientistas, porque é através da televisão e dos jornais que os cientistas falam e que o seu conhecimento chega ao nosso conhecimento. Portanto, a senhora, nesta guerra contra o Covid-19, é uma traidora. Se isto fosse uma guerra de tiros, esta senhora seria condenada por traição. Eu estou a personalizar, a personificar nesta senhora aquilo que infelizmente se passa com mais umas centenas ou milhares de pessoas no Facebook. Nesta guerra contra o Covid-19, essa gente que diz que não é preciso nada, que isto não existe e que é tudo fruto do maldrabice, são, no fundo, traidores. E não são traidores a um país. São traidores a uma espécie que é a espécie humana. Mas, acima de tudo, são traidores à sua própria inteligência. Porque eles próprios têm cabeça, podiam pensar, parar, mas não usam a inteligência. Usam o estômago
são como a lagosta. Aquilo que está no intestino grosso está aqui nessa gente. Não pensam, dizem o que lhes vem à cabeça, acreditam em malandragem, que publica coisas falsas, acreditam nisso tudo e estão do lado contrário àquele que deviam de estar. Ou por outra, estão do lado contrário à espécie a que pertencem, que é a espécie humana. Por isso, estas opiniões são a traição máxima que se pode ter. Porque numa guerra, uma pessoa que é traidora a um lado, poderá ser herói do outro lado. Lembrem-se disso. Por ideologia, por qualquer coisa. Aqueles que eram traidores ao Hitler, no fundo eram os bons. Não é? Esses é que eram os heróis, aqueles que traíram o Hitler, que o combateram lá dentro. Até no próprio exército, como aquele militar que lá pôs uma mala armadilhada no covil do lobo e que infelizmente não o espatifou todo. Numa guerra, esses que são traidores de um lado são heróis do outro. Aqui, não. Aqui quem é traidor de um lado não tem outro lado. Porque nós pertencemos à espécie humana e na espécie humana só há uma raça, é a raça humana. Isto aqui não é como os cães, ou como os canídeos, que eu acho muita graça quando os elementos de segurança falam, nunca dizem um binómio homem-cão e tal. Um binómio homem-canídeo, eu acho muita graça ao termo. Mas pronto, são canídeos. Isso é verdade. O meu Gaspar é um canídeo. Anda cá, canídeo. Epá, pus-lhe o nome de Gaspar. Olha, se calhar ter sido, se ele tivesse chegado a casa 1 ou 2 dias depois desta conversa, já não era Gaspar, era Canídeo. Belo nome para se pôr a um cão. Canídeo é um nome tão bom para se pôr a um cão como estupidez é um nome tão bom para se pôr às pessoas que dizem o que esta senhora disse no Facebook. Disse a teima e vai para lá uma salganhada que nem queiram saber. Eu retirei-me. Ora bem, o que é que hoje poderemos aqui falar mais? Isto já deu o que falar. Isto já deu o que falar. Como é evidente, a luta contra isto traz prejuízo a muita gente. Eu imagino que hoje algumas pessoas estejam desesperadas porque estavam, se calhar, a contar em faturar, as suas empresas faturarem, por exemplo, com menos gente, etc. Mas em noites como o fim de ano, e não o vão poder fazer. Essa gente não pode ir contra as medidas. Agora podem se organizar e tentar ter contrapartidas. Contrapartidas do governo, não em subsídios, mas a nível de não pagarem tantos impostos, apoios na retoma, quando isto voltar ao normal. Eu vou lançar aqui uma ideia para aqueles que... Esta é uma ideia como o gajo das compotas. Bem, eu tive para fazer um vídeo a brincar com aquilo. E depois não fiz, porque o Facebook já está tão empestado dos disparates que esse senhor disse, porque aquilo são disparates. Ele pode ter tido um mau momento, eu não o conheço. Mas que diabo. É pá, trocar para compotas no patamar da escada e... É pá, que o ridículo daquele discurso só é comparável ao ridículo do discurso do deputado Carlos César com aquela do Manel, que casou com o companheiro José, aquela coisa, aquele discurso deprimente, com vergonha alheia. Eu quando vi o homem lá, o Carlos César, a ler aquilo, eu tive vergonha alheia. Ainda por cima a cara dele. A cara de quem estava a fazer um discurso lindo. Não tem consciência.
que aquilo era um disparate, aquilo era uma comédia. E não, e a Assembleia da República não é propriamente o lugar para as comédias, mas enfim. E este ontem só me fez lembrar o Carlos César e a parvoíce de um discurso é igual ao outro. Aquilo que eu agora vou dizer pode ser levado para esse lado da parvoíce, mas também pode não ser. Eu, por exemplo, já disse a 2 ou 3 amigos que tenho esperança de comemorar a noite da passagem de ano na noite de 31 de agosto para 1 de setembro. Nós juntávamos há anos, já há bastantes anos a esta parte, há um grupo de amigos, uns 20 talvez, que fazem o fim de ano em minha casa. Juntamos-nos aqui, fazemos um belo jantar, à meia-noite lá damos os felicidades uns aos outros e continuamos a jantar e a conversar e a conviver, e que é a melhor maneira. É a melhor maneira. Há muitos anos a esta parte que é assim que eu faço a passagem de ano. E há alguns deles, que a gente vai falando por telefone, não nos podemos encontrar de outra maneira, eu já marquei, tenho a esperança que este ano ainda se possa fazer a passagem, este ano não, no ano que vem, se possa fazer a passagem de ano, embora 9 meses depois, 8 meses depois. Fica aqui a ideia. Tentem cativar. Não houve aí uns conselhos que resolveram inventar o carnaval de verão? Porque realmente fazem o carnaval no inverno, depois aquilo há um frio de arrachar, e depois chove, e depois estraga-lhes o corso, dá prejuízo. Então houve aí uns quantos, não me lembro que conselhos são, que inventaram o carnaval de verão. Eu achei uma ideia engraçada. A esses que agora vão ser prejudicados, façam isso. Mudem a data para o final do verão, já que começa-se a ouvir alguma gente de ciência, gente com capacidade, a dizer que talvez depois do verão as coisas possam entrar em alguma normalidade. É evidente, organizem, sem ser com bailarico, porque isso depois anda tudo ali à molhada, é uma chatice. Mas enfim, num espaço que dá para 100 pessoas, tentem lá pôr 40. E puxar um bocadinho mais no preço, que a malta depois também tem que ajudar. E fazer... E podem fazer até, sei lá, 3 fins de semana seguidos. Pronto, já volta. Os 40, já dá 120 em vez dos 100 originais. É evidente, tem que pagar mais ao pessoal. Mas pronto, é uma ideia. Vamos tentar deslocar as datas. E eu vou fazer isso já. No próximo Sexta-feira Santa, que é um dia importantíssimo aqui para os Salões, que é o dia do Mexilhão. O ano passado já não houve, estávamos em confinamento. Este ano não vai haver, não está ainda isto em condições, mas todos os dias, os anos que não há ficam agendados. E depois, já disse uma vez, estava aqui ao telefone com o meu amigo Moraes, e disse, olha, quando isto voltar à normalidade, fazemos aquilo em dias seguidos. Arranjamos um mexilhão, em vez de fazermos um dia, fazemos 1, 2, 3. Sexta à noite, sábado e domingo. Tudo ali seguidinho. A gente tem que recuperar. Vamos pôr este espírito dentro de nós. O espírito que algumas coisas poderão ser recuperadas. E nós podemos ajudar, participando depois nessas ideias que possam aparecer de alteração de datas. Não se trata de fazer o almoço ao pequeno almoço, que isso é uma coisa que eu não consigo entender onde é que está a diferença. Nem de... Faz-me lembrar, eu vou contar aqui uma história. Eu uma vez dei uma entrevista, aqui há já uns anos, talvez há 10, dei uma entrevista a um jornal que havia que era o 24 Horas e pus um barrete de saloio
e referi-me, eu não vou dizer sequer o nome dele, quem fizer as contas vê quem é que lá estava, e referi-me ao primeiro-ministro da altura, dizendo: este senhor enfiou-me o barrete, porque eu tinha votado nele, enfiou-me o barrete, mas eu voto nas pessoas e depois se portam mal, eu assumo e digo e denuncio-os, não é como outros que andam caladinhos. Eu lembro-me uma vez, há muitos anos, a AD ganhou as eleições por maioria absoluta, creio eu. E passado um ano ou isso, andava tudo com os emblemas a dizer: eu não tenho culpa, não votei a AD. Epá, não, quer dizer, ok, está bem, muitos deles deviam andar com aquilo, etc. Bom, Deus dos que votaram. Eu votei, achei que no primeiro ano ele esteve bem, enfrentou a justiça, que era uma coisa que eu acho que está muito mal neste país, etc. E depois aí começou tudo a descambar. E eu dei essa entrevista. Que eles, óbvio, que o Barreto Salou a dizer aquilo, puxaram à primeira página. E então eles lá no governo não gostaram. Eu estava aqui em casa, um sábado, creio eu, e recebi um telefonema de um número que eu não conhecia, mas atendi, e era um assessor desse primeiro-ministro, a dizer: sabe, nós estamos muito zangados consigo, etc, etc. E eu acabei de ouvi-o atentamente, e depois disse: olha, eu agradeço bastante o seu telefonema, porque a partir de agora acredito que aquilo que andam a dizer, que o senhor pressiona os jornalistas, é verdade, porque se o senhor está-me a ligar a pressionar um palhaço como eu, o que fará aos jornalistas, não é? O que andarão a fazer aos jornalistas. Epá, não pense isso de nós e tal. Penso porque o pensar ainda é livre, é isto exatamente que eu penso de vocês. E a conversa azedou um bocado, e eu tive que dizer ao homem: olha, diga lá ao seu primeiro-ministro que há duas coisas de que eu não morro. Uma é de parto, já nasci, e eu até de medo, porque se me está a tentar meter medo, não está a conseguir. E desliguei-lhes o telefone. Desliguei o telefone a esse senhor assessor. Depois fiquei aqui irritado e tal, e a minha mulher disse: vamos, mas é tomar um café. E então lá ia eu no meu smart, cabra capota, estava um dia ali para eu ir fora com a minha mulher, e antes da ericeira toca o telemóvel, eu vi, encostei, que é para não começarem já a dizer, encostei o carro, e a minha mulher: o que é e tal? E eu disse: opá, é o mesmo número de há bocado, portanto eu vou encostar que isto dá conversa e tal. Encostei, e era o próprio primeiro-ministro. Estou muito zangado consigo. Então você vai dizer uma coisa destas? E tal, não sei o quê, não sei o que mais. E eu ouvi e disse: olha, o seu problema não é os que dizem o que pensam. O seu problema é aqueles que não dizem o que pensam. Esse é que é o seu grande problema. E a coisa ficou assim, e ele às tantas diz: mas eu tenho direito de defesa. Eu quero me defender daquilo que o senhor diz de mim. Quando é que nós podemos almoçar? E eu respondi: olha, o homem ocupado é o senhor. Eu já me retirei, já me tinha retirado. Não faço nada, quase nada. De maneira que eu possa almoçar a qualquer hora. Se quiser, até vou almoçar à noite. Consigo não se pode falar e tal. E a conversa ficou assim. E agora lembrei-me desta. Portanto, lembrei-me desta por causa de mudar os horários e tal. Então, quer dizer, mudam a ceia para o pequeno almoço para a ceia do dia seguinte. O que é que isso dá de resultado? Isso é como um gajo almoçar de noite, troca o nome àquilo, e jantar à hora de almoço. Olha, é 1 da tarde, mas atenção, eu não estou a almoçar, estou a jantar. E depois ao jantar, olha lá, são 8 da noite, mas eu não estou a jantar, estou a almoçar.
E ao lanche, é pá, a hora do lanche, mas eu estou a tomar um pequeno almoço, hein? Porque o lanche eu tomei, eram 8 da manhã. É pá, desculpem lá. Não... Isto não... Pronto, é evidente que tal ordenação de raciocínio, digamos assim, para não dizer de outra maneira, depois não inspira grande confiança a pessoas como a tal senhora Margarida, que falei há bocado. Mas pronto, é a vida. É esta malta que está naqueles cargos. E continuo a dizer, nunca se esqueçam, a democracia é o único sistema que nos permite perguntar a quem lá está se realmente é ele que lá deve estar. Por isso, e a democracia melhora-se. O que nós temos que fazer é melhorar a democracia. Não é querer acabar com ela, como anda aí o deputado Garnizé e outros, que aquelas propostas que vão desde a pena de morte a mais não sei o quê, aquilo é tudo para acabar com a democracia. Tudo. E há uma coisa, para acabar a conversa de hoje, que eu gostaria de dizer. A democracia, meus amigos, só é possível fazer-se com democratas. E os democratas têm que tomar medidas para que aqueles que querem destruir a democracia não possam chegar a locais onde a possam destruir. Como foi o caso do Hitler, que foi eleito. Não nos podemos esquecer, ele foi eleito. E há outra coisa no que diz relação à liberdade. Em relação à liberdade, meus amigos, nunca se pode dar a liberdade a quem quer acabar com a liberdade. Nunca. Porque aí nós estamos a oferecer a liberdade de mão beijada a quem quer acabar com ela. E ficamos sem liberdade. Até amanhã.